Estamos aqui com Bruno Leandro. Opa! Bruno Leandro, professor de teatro aqui e professor de PNL. E conta um pouquinho aqui, Bruno, sobre a tua experiência profissional, como que tá sendo, como que é ser em Cachoeiras, os profissionais que você é na tua área. Tá, acho que foram várias perguntas. Não, mas assim, começa contando a tua história profissional. Minha história profissional no teatro. Profissional. Tá. Eu comecei a me envolver com teatro na infância, na escola, né? Eu estudava no Rio, morava no Rio, né? E aí eu fiz uma experiência de interpretar um cigarro na segunda série. E ali foi muito gostoso, assim, eu percebi que era legal, era divertido e tal. Teve uma outra vez, eu não sei se estava na terceira série ou coisa assim, eu estava na biblioteca brincando com fantochezinhos e tal. E eu me empolguei com aquilo, fiquei atrás de uma mesa brincando assim sozinho. Depois quando eu levantei tinha um monte de gente assistindo. Eu devia ter ficado umas meia hora ali inventando histórias de fantoche. E aí depois eu comecei a fazer teatro num espaço chamado SEI, que era Centro de Educação Integral, onde era a antiga FUNABEM, que é um lugar gigante que virou uma grande escola de educação, escola de formação profissional, formação técnica, esportiva, cultural e tal. E lá eu comecei a fazer um curso de teatro, né? Então tinha um teatro mesmo dentro da escola, assim, teatro. Caraca, boladaço, assim, né? Um edifício teatral, onde você estudava lá dentro. E depois eu vim para Cachoeiras do Macacu. Aí em Cachoeiras eu comecei a fazer teatro de uma forma mais enfática, foi no Zumira. A escola estimulava muito a gente para se envolver com atividade artística, cultural. E ali, meu irmão, eu tava num ambiente assim que, pô, estão me empurrando para isso, eu já gostava. Nossa, aí eu fiquei igual um pinto no lixo, né? E depois comecei a me envolver profissionalmente. Quando chegou nessa fase do ensino médio, a gente começa a pensar, cara, o que você quer fazer da sua vida? Eu sabia que eu queria fazer 3 coisas na minha vida. 1, eu queria ser pai. 2, eu queria me casar. 3, eu queria ajudar as pessoas. Sim. E aí nessa busca eu comecei a pensar, cara, ajudar em quê? Ajudar em quê? Eu queria ajudar na alma das pessoas. Pensei em fazer psicologia, depois pensei em virar professor de psicologia, porque eu não queria ajudar as pessoas só quando estivessem mal, eu queria ajudar elas a estarem cada vez melhor e evitar que elas ficassem mal. E até que eu já estava fazendo teatro, e aí que eu fui tocar que a arte que eu estava fazendo já tinha me transformado pra caraca. Eu via meus amigos muito diferentes. E eu falo, caraca, tá na minha cara aqui uma ferramenta muito poderosa de transformação, que era a arte, em especial o teatro naquele momento, porque o teatro é uma arte que o próprio objeto de estudo dela é o comportamento humano, é o ser humano, é o sentimento humano e tal, que a gente vai reproduzir isso no palco, né? Então, foi ali que eu comecei a ver assim, cara, é isso, vou emburacar no teatro. E aí depois, né, continuo estudando, trabalhando, dando aula, né, depois veio a faculdade de teatro, né, e depois esse meu tesão pelo ser humano continuou, e aí eu comecei a pós-graduação de psicopedagogia, aí a programação neurolinguística, né, que aí eu fiz a PNL básica, o curso básico, né, de formação, e mais o PNL aplicado à liderança, PNL aplicada a saúde e hipnose, que não tem nada a ver com essa hipnose que a gente imagina. Não, o pessoal chega aqui e fala assim, dorma, não, nada disso. Bueno, bem dormido. Não, a hipnose para que você possa poder fazer autossugestão e acessar com mais facilidade áreas do teu inconsciente para poder fazer algumas reprogramações e alterações em você mesmo. Tá, complexa a parte. E, tipo, quando jovem, tipo assim, você entrou numa área... Eu sou jovem, dá licença. Não, mais jovem. Quando mais jovem... anos. Quando, na fase dos 25, até os 25 bom, ali, tá. Você já tinha decidido teatro? Nessa fase? Sim, então, já tinha decidido. Qual que foi a maior dificuldade que você viveu ali, nessa faixa etária? A respeito de dificuldade, a respeito de quê? A respeito do dia a dia, da rotina. Então, as suas dificuldades pobre. Eram financeiras, eram acadêmicas, eram geográficas? Como que... Tá, dificuldade, como né? que eram Então, suas quando a gente dificuldades? fala, você tá falando de um homem vindo de família pobre, da Baixada Fluminense, que minha família é de lá. Eu fui criado no subúrbio do Rio e depois vim pro interior. Então, assim, quando você fala dificuldade, eu fico com dificuldade de selecionar qual dificuldade. Um homem negro, um homem que decidiu ser professor, um homem que decidiu ser artista, né? E ainda tem uma ligação muito forte com as religiões de matrizes africanas. Então, assim, se eu queria ter desafios na vida, eu peguei um combo, sabe? Um pacotão. Entrou em todas as filas. Pô. Então, assim, mas eu sempre fui uma pessoa de tipo assim, cara, eu agradeço muito isso a minha mãe. Minha mãe sempre dizia assim, para de pedir tudo a Deus. Deus te deu 2 braços, 2 pernas e uma inteligência. Você quer alguma coisa? Vai lá e faz.
Se mexe e faz, ele te deu tudo que você precisa para fazer. Então, mesmo que tivessem dificuldades, mesmo que eu tivesse medo, mesmo que tivessem muitas dificuldades financeiras, muitas privações financeiras, eu nunca pensei que tivesse alguma coisa que eu não pudesse fazer. Eu podia ter medos, dificuldades, bloqueios, mas todas as vezes que na minha vida eu decidi assim, não, eu quero isso. Eu já sabia que dinheiro não tinha, porque isso já fazia parte da minha vida. Eu sabia que assim, o que eu tenho então? Eu tenho vontade, eu tenho criatividade, eu tenho sensibilidade, eu tenho capacidade de ouvir as pessoas e aprender com as pessoas. Né? Não importa quem seja, por exemplo, eu aprendo te observando. Sim. Eu fico aqui, eu brinco, rio e tal, mas eu observo muitas pessoas. Então eu tinha essas coisas a meu favor, então eu tenho que usar os recursos que eu tenho. Eu tinha um pouco de tempo, eu tinha saúde, eu tinha resistência física, inclusive na minha faculdade eu precisei de muita resistência física. Né? Então eu tive muitos desafios, cara, muitos desafios, né? Desafios de a minha família não ter um embasamento de escolaridade, às vezes até para poder me orientar em algumas coisas, mas não que eles não quisessem, só não sabiam como. E minha mãe foi muito honesta comigo, eu lembro quando eu entrei na 5ª série, minha mãe fez até a 4ª série, minha mãe falou assim, olha meu filho, daqui para frente você está por sua própria conta, porque mamãe só estudou até a 4ª série, daqui para lá não tem mais como te ajudar, você vai ter que conseguir aprender essas coisas todas sozinho. Ela não ia ter como pagar a explicadora para mim, aula particular, não tinha como pagar uma escola melhor, eu estudei na escola pública sempre, né? Então nesse ponto minha mãe sempre foi muito honesta comigo e sempre me deu muito exemplo de, cara, vai ralar, vai pra cima, não tenha medo de trabalho, ser pobre não é impedimento para nada, sabe? Então tive muitas dificuldades, mas também tive uma referência. E, pô, minha mãe, mulher, né, numa sociedade, numa cultura extremamente machista, mulher negra e pobre, mulher periférica, mulher que criou uma criança sem um homem, né, sozinha, né, criou sozinha. Então, assim, minha mãe também vivia uma porrada de desafios, mas ela sempre levantava a cabeça. Minha mãe é raçuda pra cacete, né. Isso me ajudou, cara, me ajudou muito a vencer as dificuldades, mas foram muitas. Né? E aí, acho que se você quiser alguma resposta melhor, você tem que ser bem específico para falar, nessa dificuldade, era mais essa questão. Foi assim. Porque eu vejo assim, o jovem da minha faixa etária, ele normalmente tem um ou mais desses problemas. Pode ser financeiro, geográfico ou acadêmico, que é o mais comum que eles tenham, ou um deles, ou 2 ou 3, né? Hoje em Cachoeiras, a gente percebe que a grande maioria dos jovens sofrem dos 3 problemas. Financeiro, acadêmico e geográfico. Por quê? Em Cachoeiras você não tem, por exemplo, para cursar uma faculdade. Então a gente sai de Cachoeiras para cursar uma faculdade. Então tem esse trajeto todo para ser seguido. Hoje tem uma facilidade de transporte, já é mais simples do que alguns anos atrás. Hoje a gente tem 3 faculdades aqui dentro. Hoje a gente também tem algumas faculdades já, que o jovem já consegue fazer. Algumas faculdades particulares aqui. Então, tipo, já tem facilitado, tá melhorando. Eu vejo que a gente tá perto de uma faculdade aqui no centro e tem bastante aluno, tem bastante movimento. Aí eu fico pensando assim, cara, a minha dificuldade, ela foi muito amaciada, né? Eu não posso nem reclamar muito nessas questões, mas eu fico pensando como que tem jovem aqui em Cachoeiras que, tipo, tá sem os auxílios totais, tá ligado? Ah, sim, cara, é muito difícil. E como, acho que como que supera, tá ligado? Foda. É foda e... O que eu quero trazer, tipo assim, eu quero que você mostre, né, a possibilidade de fazer sem as condições. Sabe, como que você fez sem as condições. Tá. Eu quero falar 2 coisas então sobre isso. Uma, a maioria das vezes quando você vem de uma situação assim pobre e tal, periférica, quase sempre as pessoas dizem assim, isso é falta de força de vontade. Mas é muito fácil falar isso quando você não está nessa situação. E achar que todo mundo que está numa situação apertada tem que vestir cueca por cima das calças. A maioria das pessoas que saem dessa condição não é só porque teve vontade, bicho. A vontade foi necessária, mas é uma vontade descomunal às vezes. E é cruel a gente olhar para muita gente que mora lá no Boqueirão e que não está podendo ter uma educação legal e que está com problemas, que quando a gente fala problema financeiro, não é dificuldade para pagar uma conta. É tipo assim, cara, eu não sei se vai dar para comer essa semana. Sim. Entendeu? É num grau assim, eu não sei se eu vou conseguir comprar roupa no brechó.
ou se eu vou ter a sorte de alguém me doar a roupa. Entendeu? E a cabeça dos pais, como ficam, que, por exemplo, que precisam trabalhar muitas horas para ganhar um pouco de dinheiro e para criar filhos que eles acabam precisando estar ausentes para poder ter o dinheiro para manter eles vivos, mas não conseguir ter tempo para dar atenção direito e tal. Mas mesmo assim estão se desdobrando, tentando, em fim de semana e tal. Então são muitos desafios. Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer é isso. Muito cuidado, eu digo a todas as pessoas, com esse discurso de basta ter força de vontade. Eu acredito sim que precisa da força de vontade, mas é muito fácil dizer que alguém, para falar assim, veste você a cueca por cima das calças. E dizer que o problema, por exemplo, o problema no Brasil dessas disparidades sociais se resolve com força de vontade. Não é bem assim, não. E a segunda coisa que eu ia dizer, eu esqueci. Sim, lembrei. A segunda parte, que assim, a força de vontade, ela sim, ela é muito importante, né? Mas eu também contei com a sorte de ter tido na minha vida pessoas que acabaram se tornando referências importantes para mim. Então, por exemplo, eu tive amigos, embora eu não pudesse ter estudado em excelentes escolas, melhores escolas e tal, mas estudei em boas escolas, né? Eu tive amigos que, por exemplo, gostavam muito de ler. Então, essa convivência com eles me criou o estímulo também da leitura. Então, desde o início da adolescência, eu sempre li. Né? Sim. E sim, os livros são uma porta poderosíssima para o crescimento. A outra coisa, eu convivo com pessoas muito inteligentes, né? E quando você está no meio de pessoas inteligentes, o convívio com elas te força a crescer. Exatamente. O meu pai sempre me disse uma coisa e eu sempre botei na minha vida. Você pode ser o bigode do gato, mas ser o bigode do gato é pior do que você ser o rabo de um leão. Tipo assim, comparando na comparação entre dois felinos, ele sempre falou muito isso. Muito e assim, às vezes você é o bigode de um gato, mas é um gatinho, é uma coisa tipo simples. E quando você tá num grupo em que você é o melhor, você é o cabeça, você tá sempre ali na frente do grupo, você não tá agregando, você tá agregando para outras pessoas, mas não estão agregando para você. Sim. Então você tem que mudar o meio para você entrar em um grupo em que você, de preferência, seja o pior. Sim. Que aí você se esforça para chegar na média daquele grupo. Exatamente. É igual um outro conceito. A gente tem a melhor casa de Cachoeiras. Você pode pegar a melhor casa e compara com a pior casa de Alphaville. Exatamente. Melhor, pior, muito relativo. Melhor e pior é muito relativo. Isso. E quando isso acontece, que você está falando, a gente lida com uma coisa muito difícil, que é quando você está num lugar onde a maioria das pessoas sabem muito mais que você, tem muito mais habilidade que você, quer dizer, ninguém é melhor naquela coisa que você quer desenvolver, né? Aquela coisa específica. Cara, a gente sente um bosta. É frustração toda hora, você sente o cocô do cavalo, do bandido, né? E aí, a capacidade de lidar com essa frustração, ela é muito poderosa para ajudar a gente a prosseguir, porque a nossa tendência é, opa, tô desconfortável, fujo, corro, saio fora, né? Sim. Então, é o que eu tava falando, né? Você tá num grupo onde você é o fodão, é muito bom pro seu ego, mas é péssimo pro seu crescimento. Sim. E tá no grupo onde você é o cara que, você é o cara que menos saca, é bom pro crescimento, mas dói. Dói. No início vai doer. E no início que eu falo, alguns anos. Porque também a gente acha assim, tipo assim, não, entrei no grupo aqui, daqui a algum mês eu já sou, Não, demora anos. Leva um tempo ali, né? Sim, hoje eu vejo e falo muito de podcasts, né, também. Começou a entrar na minha vida esse mundo de podcast. Eu sou consumidor. Eu escuto podcast todo dia. Como podcast também, cara. É um excelente instrumento de educação. Sim, e eu acho que o podcast virou um meio disso acontecer. De você estar, de certa forma, integrado a relacionamentos de maior qualificação, maior qualidade. Então virou um ponto muito interessante, que você tem convívio, de certa teoria, né? Você passa a absorver muita informação daquelas pessoas, porque você passa 1, 2 horas ali escutando um cara que é pós-graduado, tem mestrado, tem doutorado, trabalhou. Pô, outro dia eu vi um podcast da menina do Nubank, cara, sensacional, ela falando como que ela entende do business. Podcast? Me fala. Era de quem? Vou lembrar o nome. Calma aí. Acho que era dos sócios. Podcast dos sócios. Me amarro no podcast do Bruno Perini. Pô, faz um podcast muito bacana. É ele e a esposa. E eles sempre trazem outros 2 convidados, normalmente. Cara, eles têm cada podcast sensacional.
Cara, eu ouvi do podcast Joel sensacional. também, Joel O J. do Joel J. Caraca, o Joel J. o podcast Cara, dele tá muito, tem um melhorou vídeo, muito. Tem um vídeo do Joel J que toda vez que eu escuto aquele áudio do vídeo, né? Ou ele lá que ele tá numa palestra, ele tá falando assim. Ele fala que as pessoas gostam de te tratar como fraco. Gostam de te tratar como um fraquinho, como uma criança. E você não é uma criança. E cara, é que esse áudio, velho. Eu vou depois te mostrar, falar mais desse áudio. Cara, toda vez que eu escuto esse áudio, eu falo assim: não, vou largar. Vou trabalhar. Vou levantar esse áudio. Eu vou trabalhar aqui, porque pode ser 10 horas da noite. Um áudio que tipo, me motiva sempre. O cara é uma motivação. Esse é um. Como ele é um diria coach, ele, né, cara? Acho que é o podcast que a chinela canta. A né, chinela a canta. Chinela canta. Tem as groselhas, tem as bobeiras, mas a chinela canta. E tem uma coisa que eu gosto muito que ele fala que é sempre assim: primeiro você começa, que depois a motivação vem. Sim. Cara, é duro, é cansativo, mas é verdade. Sabe uma estratégia que eu uso, cara, que assim me ajuda a vencer em muita coisa? Eu aprendi ela recentemente. É você trabalhar com micro vitórias. Micro. Você cria uma tarefa muito pequena, processo. porque assim, o seu cérebro, porque normalmente o cérebro ele quer evitar você ficar gastando energia, né? Sim. Então quando você pega a tarefa e fragmenta uma coisa muito pequena, muito, mas assim, ridícula, aí fala, é ridículo. Sim. Aí você conseguiu, libera dopamina. E a gente é viciado em dopamina. É a vitória de arrumar a cama de manhã. Exatamente. É uma micro conquista, uma micro tarefa. Mas cara, isso é tão Eu trabalho poderoso. muito isso com tarefas, tanto então, apliquei na minha empresa e também apliquei na Atlética. Eu sou vice-presidente da Atlética do Cefet e eu apliquei isso lá dentro. E assim, eu passo assim, ó, escreva um texto para uma pessoa, um texto específico que eu preciso que seja escrito. E aí para outra pessoa eu falo assim, ó, faça arte com base nesse texto. Aí depois da arte já tem a descrição. Tipo assim, eu peguei todo o processo criativo da empresa, né, processo também operacional. Criei micro tarefas que são passadas um a um. Por mais que essa tarefa possa voltar para essa pessoa, cada um faz uma micro tarefa. Isso me deu uma velocidade que é impressionante. Exatamente, essa Isso, parada. Pô, você fala assim, não, porque vai passar. Pô, como assim? Vai demorar muito. Você tem uma empresa pequena e tem 3, 4 funcionários. Fala assim, cara, é muito mais rápido. É impressionante. Por exemplo, eu tenho um copywriter na empresa que ele senta pra fazer texto, ele faz 5, 6 textos. Porque ele entra no ritmo e vai embora fazendo aquilo ali e sai fluindo. E aí daqui a pouco o designer chega, faz a parte dele. Quando for ver, tá tudo pronto pra semana inteira. Sim. Em um dia de trabalho. Sim. Eu acredito muito também nisso, né? Eu tenho cada vez mais descoberto, não vou dizer que eu descobri, porque às vezes também é muito soberbo, tipo assim, entendi um negócio cognitivamente, logo agora eu sei. Porra nenhuma, você entendeu um nível daquela compreensão. Mas o que eu quero dizer assim, cara, eu percebi o quanto consistência é mais veloz, é mais rápido do que velocidade. Sim. Né? Porque se você é veloz, mas sem consistência. E normalmente a gente não consegue manter consistência e velocidade. Porque assim, a gente tem pico, quer, fica sobe, para, pausa, descansa, desmotiva, volta. Mas se você consegue ter micro ações continuamente, cara, em um ano você faz muito mais coisas do que pessoas que são muito ágeis. Sim. Né? Do que pessoas, muito ágeis. E aí é o contrassenso da produtividade, né? Faça só 3 tarefas importantes no dia. Só 3. Isso com tudo, cara, eu tô fazendo isso lá em casa. Assim, meu quintal tava uma zona lá em casa. E buraco aqui, não sei o que. Eu falei assim, cara, chega, não vou fazer isso, não vou fazer todas as coisas. Eu vou fazer assim, a cada semana eu vou fazer uma coisa, ou 2. Acabou. Aí assim, agora eu tô conseguindo ajeitar um quintal inteiro. Aí você começa, quando você acaba tudo, você já volta pro primeiro. Em um mês eu fiz muito mais coisas do que em 4 meses que eu tava ali querendo fazer tudo. Tudo num dia só. Porque a gente faz, mesmo que seja um dia só, a gente faz assim, não, essa semana eu vou fazer isso, não sei o que lá e tal. Cara, quando você cria esse cenário enorme, a mente já fala assim, não. Aí ela vai criando explicações para te sabotar, tipo assim, não, agora eu tô cansado, não, agora eu tô sem tempo, mas agora eu preciso fazer outra coisa. Até outra coisa que você não quer, que você normalmente diria que não faria, na hora para você procrastinar, você quer fazer. Entendi. Entendeu? Vem a vontade de fazer, só porque a outra vai dar mais trabalho. Né? Então assim, voltando ao que a gente estava falando, né? Eu não tinha consciência dessas coisas, mas eu tinha algumas coisas dentro de mim sobre os desafios que eu estava vencendo. Eu sempre fui muito sonhador. E você me conheceu, acho que as pessoas percebem isso muito claramente, né?
Muito sonhador e acredito muito nas pessoas, né? Então, por exemplo, os sonhos, o desejo, o ideal, a coisa de, cara, eu quero ser honesto comigo e viver a minha verdade, essas coisas foram muito importantes para me ajudar a atravessar esses muitos obstáculos e desafios da minha vida. E o financeiro, com certeza, foi um dos, reduziu, com a pandemia voltou de novo, e agora eu tô superando isso de novo. E outra coisa que me ajuda muito é entender claramente o que é você perder uma batalha e você perder a guerra. O que é você, por um período, estar com dificuldade e ser fracassado, entendeu? A gente falhar ou a gente não conseguir confundir isso com fracasso, sabe? Acho que fracasso é uma coisa que eu também falo pra mim, assim, eu tô falando muito das coisas que eu falo pra mim mesmo, né? Sim, eu faço muito isso. Que movimento. Não, é que todos nós temos uma comunicação externa e uma comunicação interna. Sim. Só que a gente não presta atenção nessa comunicação interna. E a gente não percebe que a gente fala com a gente. Aí a gente se fode, né? Mas eu falo muito comigo assim, cara, se não deu certo, é porque ainda não acabou. Então só acaba quando termina. Entendeu? Então, se não tá dando certo, é porque tem alguma coisa que eu preciso aprender. Sim. Aí eu começo, aí eu vou ler um livro, aí eu tô lendo outros livros agora. Aí agora eu vou ouvir podcast, aí eu vou ouvir esse podcast. E aí eu vou ver esse canal do YouTube, E aí eu vou começar, às vezes eu fico enchendo a orelha da Bruna, vou começando a falar um monte de coisa que às vezes ela não tá nem muito afim de ouvir. Mas eu também já falei com ela assim, cara, é só pra eu poder exercitar, pra poder falar, poder exteriorizar, porque a gente também vai arrumando as ideias na cabeça, né? Sim, eu tenho muito isso. Eu arrumo as ideias na minha cabeça, falando pra você e te dando ideia. Sim. Tipo assim, eu faço muito isso, eu já percebi várias vezes. Esses dias eu mandei um áudio, tipo assim, me pediram ajuda, né? Um Instagram que tava começando do zero, falando assim, o que eu faço pra chegar em tal nível que eu quero chegar? Eu falei, pô, faz isso. Expliquei a rotina toda. Falei assim, ó, você pega o Instagram nesse estilo, você consegue fazer, sei lá, 3 reels por dia, você trabalha, publica cada reels com 30 hashtags, vai trabalhando essas hashtags, começa com 3 grupos de hashtag, vai misturando os grupos, né, criando bolinhos ali de hashtag a partir de um brainstorm qualquer, e aí você vai sempre trabalhando hashtags pro teu público, pra tua audiência principal, que é o comprador, e pra tua audiência, que é teu concorrente também. São 3 públicos que a gente costuma ter. Então, trabalha em 3 grupos de hashtag, publica 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, vários horários, principalmente nos horários principais de 3 em 3 horas, para você conseguir rodar uma gama inteira em 2 meses, né? Então, em 2 meses você consegue rodar todos os horários, se você postar 3 vezes por dia. Você consegue rodar todos os horários grandes, você vai pegar horários como meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9. E assim, em 2 meses você vai rodar a gama inteira de horários que você consegue rodar dentro de 7 dias e dentro desses todos os horários. Para que isso? Para você ver e mensurar um pouco do teu engajamento em horários diferentes e para você começar a estudar esse crescimento que você está tendo. É provável e é muito comum que em 3 meses você atinja 10 mil seguidores, se você estiver conseguindo equacionar essa publicação. E com 10 mil seguidores, aí você faz o que você quiser. Você vende um produto, você vende um conteúdo, você vende uma mentoria. Só que essa jornada, a disciplina, ela tem que ser muito grande. Você postar 3 vezes por dia, 3 conteúdos diferentes, durante 3 meses são 270 conteúdos. 270 conteúdos é coisa pra caramba. Então, muita coisa. É um processo criativo grande. E, assim, eu mandei esse áudio, na ideia eu pensei assim, caraca, como é que eu não apliquei isso aí ainda? Entendeu? Eu pensei assim, caraca, isso seria, tipo, a fórmula quase que perfeita, né? Não é perfeita porque existe a questão do carisma, existe a questão das pessoas te abraçarem, do teu engajamento ser correto, ser funcionando. Você tem que pensar também na atenção, não é só publicar por publicar, né? Você tem que pensar em reter aquele conteúdo, a pessoa naquele conteúdo durante um tempo, você tem que focar no engajamento sempre no Reels. O Reels você foca em engajamento, não adianta se focar em outra coisa. Se a pessoa engajar, tá bom. Se a pessoa não estiver engajando, o Reels vai morrer, sabe? Então aí eu passei essa receita e fiquei assim, caraca, não consigo, nunca apliquei. Sim. Não apliquei pra mim. Aí agora eu tô começando o quê? Tô fazendo um por dia dentro do TikTok. Em menos de 15 dias eu cresci 1.000 seguidores. Não. Eu não faço dancinha, eu só entrego conteúdo. E eu me impressionei que eu entrego um conteúdo cara a cara ali. Eu chego ali, boto o celular, gravo e eu tive vídeo batendo 30 mil visualizações, vídeo batendo 14 mil visualizações. Pô, cara, que maneiro. E isso em 15 dias me deu um crescimento de 1.000 seguidores.
Maneiro. Ah, eu pensei, Parabéns, postando cara. um por dia. Um por dia. Eu sou um incompetente nisso. Cara, Incompetente não falo num sentido pejorativo, Aham. é de não tenho essa competência. E é uma das coisas que eu preciso resolver em mim, Aham. né? Porque um dos nossos objetivos é a gente começar a desenvolver performance na plataforma digital, né? sim. Por causa do curso, né? É muito legal. E isso que você falou, cara, que você falou sobre quando você tá falando pra alguém, aí vem a ideia, sabe vem o que pra você me mim. faz observar? Quando a gente isso dá dicas pra gente de tipo, alguns vão chamar de talento, outros vão chamar de sei lá, uma coisa especial que tem em você, mas eu acredito assim, que quando a gente tem acesso a alguma coisa da gente que é uma potência, que ela vem de um ponto muito natural na gente, e muito íntimo, eu acredito que ela funciona assim, né? Quando você coloca essa coisa para funcionar a serviço do mundo, do outro e tal, ela também gera benefício para você de volta. Então, enquanto você estava ali solucionando para alguém, também estava sendo desenvolvida uma solução para você. Sim. Mas, às vezes, é quando você coloca ela em operação, é que ela também pode trazer coisas para você. Enquanto ela não está em ação, não traz nem para você nem para o outro. Pra ninguém. Mas quando você começa a acionar essas potências... É igual comigo dando aula, cara. Quando eu começo a dar aula, meu irmão começa a pipocar coisa na minha cabeça. Aí, às vezes, eu anoto e tal. Ou então, quando eu tô planejando aula, nossa, minha cabeça fica, cara. Mas, assim, quando eu tô focado em estar a serviço da transformação das pessoas. Sim. Cara, minha cabeça vira um outro negócio. Um monte de caminhos se abrem pra mim. O impacto positivo que você causa na vida das pessoas vai voltando pra você, sabe? Isso é muito poderoso. Então, é uma referência que a gente pode usar para, tipo assim, cara, eu tô acionando em mim uma coisa que é uma potência em mim. Toda vez que eu aciono ela traz coisa boa pro outro e ela traz muita coisa boa pra mim. Provavelmente você tá tocando numa potência sua. Tipo, cara, bota ela pra fora sem pena, sem aquela coisa tipo assim, eu tô dando conteúdo demais. Caga pra isso. Eu não Entrega acredito. o máximo de valor. Eu tu vai comecei ganhar muito com isso. Eu virei uma chave nessa questão do conteúdo. Que foi assim, cara, você entrega o ouro, as pessoas não aplicam. Não aplicam. Você dá tudo pra pessoa, a pessoa não faz. Tem muita gente que não faz. Aham. Mas o que acontece também por exemplo, eu entreguei um método no meu TikTok de como você ganhar R$50. Assim, tipo, forma prática, uma execução simples. Cara, a quantidade de gente que me perguntou com o link do site foi absurda. E eu falava o link do site no vídeo. Eu falo o site no vídeo. Eu tive, sei lá, centenas de comentários de gente perguntando o link no site. Depois eu ia perguntando para as pessoas, pô, e aí, você fez? Tô procurando quem fez ainda. Eu vi uma pessoa que fez até agora. Sim. E tipo, de dezenas de pessoas que eu perguntei. Sim. Isso é doido, né, cara? Assim, mas é uma coisa que a gente também deve aprender a filtrar na nossa escuta, né? Porque assim, gente dando ideia, gente dizendo que quer, gente dizendo que dizer que, mas eu pensei num negócio, num projeto, cara, isso tem zilhões de pessoas. Tem Gente várias fazendo, ideias milionárias. gente executando, fazendo. Nossa, muito pouco. Por Isso que quase isso? tudo na vida, né? Uhum. Então, por exemplo, eu não me impressiono mais com gente que vem me trazendo ideias, porque todo mundo tem a melhor ideia do mundo, todo mundo tem a ideia genial, Pra ele todo é mundo tem genial. a solução, todo mundo tem um grande insight. Por exemplo, tem uma empresa, então tu fala assim, cara, lá no Atlântico, você tinha que fazer isso, e aí a empresa ia bombar. Aí ia dar Não, certo. mas aí, cara, Cachoeiras não tem isso você tinha que não sei o que. Não é que eu escuto, eu escuto. Mas eu também tenho que escutar o seguinte, eu tô ouvindo de uma pessoa que fez e sabe realmente esse caminho e é uma pessoa que tem resultado? Ou eu tô ouvindo de uma pessoa que ela nem se permite botar o pé para começar a executar isso? Entende? Então, tipo, eu vou me guiar como uma pessoa que é cega para esse caminho. Eu preciso filtrar. E é claro, eu sempre ouço as pessoas porque eu também entendo que às vezes a pessoa pode estar falando uma coisa, me entregando uma coisa que ela não tem nem noção, mas que pode realmente ser uma solução. Ajudar. Mas eu tenho que ter um mínimo de bom senso. Porque, assim, uma coisa que eu falo que eu vejo muito aqui em Cachoeiras, assim, isso não é em Cachoeiras, isso é no mundo, né? O pessoal até fala assim, na área cultural, por exemplo, eu faço parte do Conselho de Cultura, são as mesmas pessoas lá discutindo sempre, e que estão lá, e Eu falo assim, pois é, mas essas pessoas não estão lá porque elas querem. Inclusive, a maioria tá doida que outras pessoas cheguem. Mas toda vez que fala assim, quem quer assumir a cadeira do Conselho?
Um monte de gente some. Quem que tá no grupo de trabalho tá lá? Aí algumas pessoas se dispõem, tipo assim, beleza, vamos meter a cara. Aí eu falo assim, não, eu não entro porque eu não sei. E quem disse que quem tá lá tem as respostas? Sabe de tudo, né? Na verdade, essas pessoas estão só dispostas a procurarem. Estão dispostas a buscarem. Não é que ela tenha a resposta. Exato. Entendeu? Isso é uma coisa que eu converso muito com jovens da minha idade e principalmente jovens mais jovens que eu. Que é uma coisa assim... Eu sou jovem há mais tempo. Tá? Mas já você é jovem há mais tempo. 2 aninhos só, mais. Eu tenho 37, eu sou jovem há bastante tempo. Garoto. Eu falo muito assim, gente, às vezes alguém me procura querendo um aplicativo para fazer alguma coisa. Eu quero um aplicativo que faça um calendário assim assado. Várias vezes eu tenho a resposta, já que eu já uso, quando já perguntam se é na minha área. Mas às vezes eu pergunto assim, você procurou no Google? Você perguntou no Google, rapidinho, só pra saber, só de onda aqui. Chegou a procurar no Google? Não, achei mais fácil perguntar pra você. Usou o Bruna direto comigo. Obrigado. Ela fala assim... Me senti superior ao Google. Eu faço me sentir superior ao Google. Mais importante que o Google. Google é ralé agora. Às vezes ela fala no celular assim, mexendo e fala assim, Bruno, o que é tal coisa assim? Eu falo, então, esse mesmo celular que você tá pesquisando as paradas aí também responde essa pergunta. Tá bugado aí. E às vezes não precisa nem digitar, é só você perguntar pra ele. Então tá com isso, né? Você fala assim, Google, pesquisa e tal. Aí eu usou. Mas assim, às vezes eu fico bolado, mas assim, não é que eu não tô tentando menosprezar a pessoa. Na verdade, eu tô tentando cativar ela de dizer assim, vai lá. Se você pode engajar com a proposta, você consegue. Porque... É justamente isso que eu falo. Porque o que acontece? Isso cria o cara que é autodidata. Exatamente, cara. Então, às vezes isso pra mim é bom, você ensina... às vezes eu ensino um garoto que ele pode ser autodidata só pesquisando, cara. É muito simples você chegar no Google e perguntar assim, pô, eu quero ganhar dinheiro com a internet. Bota lá, como ganhar dinheiro com a internet. Pum. Vai aparecer 50 páginas, cada uma com mais 30 opções. E aí você vai olhando ali, vai filtrando, tenha bom senso pra não entrar numa pirâmide de preferência, porque o que tem de pirâmide... Nossa, eu já recebi umas 3 pirâmides só esse mês. Já. O que tem de pirâmide, de golpe, de problema é gigantesco. Mas você entra ali, pô, procura um serviço, procura uma coisa simples. Eu sempre falo assim, cara, quem quer começar na internet, começa prestando serviço. Porque é risco zero praticamente. Você está assumindo o teu tempo de risco. Você só está prestando serviço. O que eu vou fazer? Aí tu se desenrola. Aí tem 1 milhão de coisas para fazer. Sim. Aí tem 1 milhão de coisas para fazer. Com certeza. E essa parada que eu falei da armadilha, né? Que isso também tem a ver com o que a gente estava falando sobre as dificuldades da minha vida e tal. É muito bom você ser autodidata e é muito bom você instigar as pessoas também a perceberem que elas podem fazer isso. Mas também é uma faca de 2 legumes, porque às vezes a gente acaba tratando as pessoas como se todo mundo pudesse ser assim, naquele exato momento. E aí isso, uma amiga até me falou isso, falou assim, Bruno e tal, nesse grupo que a gente faz parte, que você inclusive lidera e tal, a gente age assim, só que naquele momento você tinha um grupo de pessoas que eram muito autodidatas e eram pessoas que tinham propensão à liderança. Só que às vezes você tá no grupo e você tem que pegar a pessoa na mão. Sim. Tem coisa que tem que pegar a pessoa na mão. E aí, só que esse pensamento meu de assim, autodidata, não sei o que, faz isso e tal, dá só o dá o start aqui, o start ali e tal, não funciona pra todo mundo. Tem coisas, por exemplo, que eu falo assim, tem coisas que a gente aprende rápido, a gente aprende devagar, tem coisas que a gente aprende muito devagar, e tem coisas que a gente aprende na velocidade de lesma, em câmera lenta, fazendo moonwalker. Sim. Ainda a curva de aprendizagem. Né? Então tem situações sim que, tipo assim, a pessoa precisa pegar na tua mão. Sim. Eu sou grato às pessoas também que pegaram na minha mão em alguns momentos, onde essa minha função autodidata ainda não estava acionada. E aí depois de determinados estímulos, compreensão, afeto, aí pum, instalou, aí opa, agora fui. Aí comecei aí, isso aqui. Eu acho que a gente tem uma certa desenvoltura com algumas áreas. Sim. Por exemplo, eu entrei no tráfego pago porque eu vi a semelhança das minhas hard skills com o tráfego pago, né? Essa questão numérica, essa questão de planilhamentos e tal. Mas, enfim, eu acho que a pessoa tem que escolher as áreas que ela tem qualidade e ir atrás daquilo. Só ficar tentando fazer de tudo não dá certo. Não dá certo. E isso é só abraçar essa causa. Abraça a tua causa, teu objetivo. Igual, tem coisas que eu gosto de fazer que eu tava até te falando antes, eu faço de graça.
Eu falo assim, caraca, vamos fazer, vamos testar, vamos validar, vamos ir verificando. Tem a questão do grupo também, eu tô querendo criar esse network, né, aqui na cidade. E quando acabar aqui a gravação, vou fazer uma chamada depois. Até você adicionar lá no WhatsApp. Vou te adicionar no grupo. Não, adicionar no grupo. Agora acabou o podcast aqui. Poxa, vou adicionar. Na hora que acabar aqui, a gente adiciona no grupo de empreendedores da cidade. E já que a gente deu uma bagunçada aqui, porque a gente se perdeu no assunto e tal, cara, deixa uma curtida aqui pra ajudar a gente. Essa curtida, pô, o vídeo vai aparecer pra mais pessoas em Cachoeiras também, porque a gente usa a localização aqui, a gente está trabalhando para ajudar outros jovens e pessoas que estão aqui na cidade se dedicando e empreendendo, estudando, fazendo o que elas estão desejando. E vamos a outro tema? Bora. A outro tema. Bora. Vamos a temas mais cachoeiros. Vamos a temas cachoeirenses. A gente começou a falar de empreendedorismo aqui. Nossa, a gente emburacou. A gente parou a gravação e foi aqui continuou. 1 hora aqui entre um take e outro. Eu falei assim, vamos parar pra voltar a gravar duas ou três vezes. Acho que foram 2 ou 3 vezes que a gente parou. Mas continua emendando de novo. Mas enfim, cara, voltando assim, como é que eu gosto muito de abordar temas sobre jovens, porque eu acredito que o nosso público, acredito não, né? O nosso público é de grande maioria jovem. Hoje quase 70% do nosso público tá entre 18 a 25 anos. É a idade mais ou menos, pô. Então, é isso. Garoto. Idade mais ou menos uns 10 anos atrás. Cara, como é que você... Tipo, você tem um público assim, você tem clientes assim, você tem alunos. Uhum. E como que você vê a tua influência como professor de teatro, como coach, como instrutor, né, e mentor de vários jovens? Como que você vê a tua influência sobre a cabeça desses jovens? Sim. Isso é uma coisa muito, muito séria, né, cara? Uma coisa que eu tenho muito cuidado é que a influência não seja jamais indução, você determinar a direção para ninguém. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu sempre falo assim, olha, existem essas possibilidades aqui, olha, você pode ser isso e isso e tal, mas eu sempre falo assim, toda vez que tentam mandar a responsabilidade da decisão para mim, eu devolvo. Não, Bruno, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falo, o que você acha que é melhor para você? Então, mas eu tô com dúvida. Então seja honesto, vê o que você é, verdadeiramente, o que faz mais sentido dentro de você. O que você quer mostrar pro outro e o que ressoa de verdade dentro de você, né? Por quê? Porque, assim, esse caminho da influência com a manipulação é muito perigosa, né? Sim. E eu tenho muito cuidado com isso, porque senão você não está criando uma pessoa independente livre, você está criando um robozinho que aprendeu a seguir determinado comportamento quando alguns botões são apertados. E a gente estuda isso em marketing, né? Sim. Então, eu tenho muito esse cuidado, né? Esses botões devem ser apertados para a liberdade da pessoa e não para aprisionamento. Então, cara, eu procuro usar a capacidade que eu tenho de influenciar no despertar das pessoas. Isso eu acredito. Aí, para isso, para despertar, eu uso despreocupado. Né? Então, poxa, como ajudar, por exemplo, uma pessoa a enxergar coisas que ela pode fazer com o corpo dela, coisas que existem emoções dentro dela que ela nem imagina que tem, e que essas emoções podem ser alavancadas, podem alavancar ela. Ajudar essa pessoa a descobrir que, por exemplo, talvez ela possa se comunicar muito melhor do que ela achava. Né? Eu tenho muitos casos desses no teatro, nos cursos de desenvolvimento pessoal, casos de pessoas que estavam com pouca grana e perceberam assim, caraca, dá pra ganhar dinheiro, né? Mas ela precisou de uns desbloques mentais, né? E a gente vai fazendo isso com reprogramando crianças simples, né? Criando exercícios e tal, e aí a pessoa num processo, ela, começou, tipo, eu tive um processo que uma pessoa queria ganhar o que ela ganhava como professora, queria ganhar com artesanato. Só que ela não sabia como fazer isso. E ela ganhava na época uns R$2.000, na época, anos atrás. E aí eu falei assim, a gente consegue 10 sessões. 10 sessões. E aí a gente passou disso. Passou. O ganho dela ultrapassou isso, né? Então, e ela falou assim, caraca, é verdade, dá, é possível e tal, não sei o que. E aí ela começou a trabalhar cada vez mais com isso, né? Então, assim, quando eu uso essa capacidade de influenciar para ajudar a pessoa a enxergar, tipo, por exemplo, alunos de teatro que tinham medo de falar e hoje falam, por exemplo. Você é um cara que tá gravando direto, tá com a cara na internet, entendeu? Virei blogueiro. Mas era um cara que o pessoal, assim, olhava o Igor é tímido. Esse que é o problema,
e não está, né? tímido. Assim, o Igor, ele pode ter uma tendência à introspecção. Introspecção não significa que ele não tenha canais de extroversão. Ou que ele não consiga gerenciar aquilo a ponto de dele perceber assim, bom, nesse momento aqui, eu quero acionar minha extroversão. Sim. Nesse momento aqui, eu tô ok com a minha introspecção. Não tem nada de errado com ela. O problema é quando ela me causa um desequilíbrio. Eu comecei a pensar e trabalhar isso de certa forma, né? Não trabalho isso ainda com qualidade. Mas depois que eu entendi um pouco de arquétipos, sabe? Eu comecei a entender que eu falo assim, caraca, tem certos momentos que eu consigo liberar estilos meus, né? E coisas que eu gosto e às vezes brincar de formas diferentes, agir de formas diferentes, tanto mais sérias quanto mais profissionais ou menos profissionais, em áreas e situações diferentes. Depois que eu comecei a entender que, tipo, porra, um arquétipo do tipo tal, que é a impressão que passa, né? Por exemplo, o arquétipo do sábio, você tem lá. O arquétipo do sábio, ele tem certos padrões, certas atitudes, até 3 jeitos. 3 jeitos eu não sou tão bom, mas, assim, eu percebo que, às vezes, se eu quero passar para um cara que eu tô captando informações, que eu tô conversando com ele, eu preciso que ele me veja como um cara que tá estudando, que no caso seria o arquétipo do sábio. Então, um cara que tá com desejo de aprender, um cara que tá com vontade. Então, eu penso e realizo coisas que vão trazer esse pensamento para a pessoa. Sim. Entende? Aí eu faço, eu fui aprendendo e isso veio do teatro. Não tem como eu falar que isso não veio do teatro. Porque sou eu, não quer dizer que eu não seja eu. Sim. Isso é uma coisa que eu me preocupo. São facetas suas. Mas são facetas, exatamente. Perfeito. Que às vezes a gente se coloca num molde rígido, parece que só é aquilo. Só pode agir daquela forma. E as pessoas à nossa volta ainda alimentam. Não, fulano é assim. Fulano não dá pra isso. Que bom que o seu pai sempre foi um cara, tipo assim, cara, vou botar meu filho em tal coisa, que isso vai estimular. E esse estímulo pode despertar outras coisas. Meu pai sempre estimula a gente demais, cara. Sim. Eu fiz fotografia, fiz violão, fiz canto, fiz teatro. Sim. No teatro eu fiquei bom tempo, né, em comparação com todas as outras coisas. E me ajudou muito, cara. Hoje eu desenho, eu tô agora começando, mais futuramente, eu pretendo fazer estampas de camisas de cachoeiras em aquarela, né? São tipo assim, o estilo é aquarela, então eu desenho no estilo aquarela, a gente vai estampar ainda não sei como, em qual estilo que a gente vai estampar, né? De imprensa, mas tá ficando um negócio bonito. Pô, isso, cara. E eu aprendi assim, numa coisa que o pai falou assim, vai lá. Tatua aí, vai lá. assim. É uma coisa que eu gostava muito da época do Sica, né? Que agora mudou de nome, virou Cauel. E eu gosto muito dessa cultura que Cachoeiras tem de educação cultural, teatral. Tinha desenho lá pra caramba, eu me amarrava nas aulas de desenho. Eu ficava 4 ou 5 horas na aula de desenho. Porque eu não fazia na minha turma, eu chegava pro professor, virava amigo do professor, ficava lá e falava assim, professor, não tem nem o que fazer em casa, vou ficar aqui, ficava quieto lá, fazia 4, 5 turmas lá, e ia embora. Nossa, que massa. Aí, super bacana, cara, eu gosto muito das coisas que rolam em Cachoeiras, porque acontecem coisas, isso é uma coisa que eu tenho tratado no podcast. Cara, galera, as coisas estão acontecendo em Cachoeiras, a gente tem um problema sério de divulgação aqui, isso tem. Porque às vezes eu tô em casa num sábado de bobeira à tarde, depois quando eu vou ver, no dia seguinte eu vejo um monte de gente postando fotos de um rolê que teve ontem. Assim, ninguém me chamou? Ninguém me chamou? Aí não é que não chamou, é que às vezes fica numa bolha ali e às vezes é até ruim pra quem tá lá, porque a pessoa queria estar ganhando mais dinheiro, queria estar vendendo produtos, vendendo itens e também não tá conseguindo tanto. É uma coisa que eu estou incentivando muito em Cachoeiras. Também pela minha área do marketing. Galera, divulga bastante. Faz anúncio, patrocina essas paradas, sabe? É barato, o custo é baixo. Sim, com certeza. Uma outra coisa que acontece também com essa coisa da influência dos jovens é porque a gente também tem características sociais que ainda são muito restritivas a respeito do jovem. Então, por exemplo, quando um aluno de teatro ele começa a se apropriar um pouco mais de si, ele começa a pensar mais por conta própria, ele começa a dizer mais o que ele pensa, ele começa a desejar mais coisas que fazem sentido para ele, mas não faz sentido para o resto. E aí o que isso acaba gerando? Uma coisa que é muito comum.
treta na família. E aí, às vezes, o pessoal fala assim, porque fulano, depois que começou a fazer teatro, ficou assim, ó. Passou a ter opinião. Agora, nossa, quando eu dava aula de artes em escola, eu já fui chamado na secretaria, porque o pai estava me acusando de comunista. Eu estava ensinando os filhos a virarem comunistas, porque os filhos estavam chegando em casa e falando que você quer, que estava pensando isso, aquilo, e tal. Eu falei assim, mas ele está na escola para aprender a pensar mesmo. Não, mas também. E aí, dependendo do ambiente que esse jovem esteja inserido, ele vai ser castrado. Sim. Ou vão dizer assim, não, peraí, tá errado, não. A gente quer que você fique criativo, mas a criatividade deve estar inserida dentro de uma redoma que ela possa ser moldada, e não para sua criatividade estar livre, aberta, ampla, não é para abrir o seu campo de decisões, não é para que você comece a ter sonhos maiores do que o nosso grupo familiar pode conceber. E aí começa a criar uma estranheza. Porque um ser mais potente, ele pode extrapolar com muita tranquilidade, com muita facilidade. Isso é natural, cara. Por exemplo, um filho nasce dentro de um ambiente ali com o pai, com a mãe, ou com quem criou, com a avó, com a tia e tal. E é natural que depois que ele também vivencia e absorva aquilo tudo, ele vai extrapolar aquilo. Né? Ele vai pegar todo aquele conhecimento e vai adquirir mais. Ele vai pegar todas aquelas habilidades e vai desenvolvendo. Só que quando o aluno está num curso de desenvolvimento pessoal, um curso artístico, isso começa a borbulhar todas essas coisas dentro dele. E às vezes os pais, familiares começam a falar assim, cara, e aí se tiver um ambiente religioso, inclusive também assim, muito mais conservador, aí, meu irmão, aí é coisa do diabo, aí meu filho agora virou o próprio demoniado e tal. Mas assim, eu não me preocupo com isso, sabe, Igor? Porque isso não é de agora, eu não sou o único a arcar com essas consequências. Sim. Isso antes de mim, pessoas mentalmente muito livres sempre foram rotuladas de subversivos. Entendo. Né? Mas também se pensa assim, uma pessoa que está mentalmente livre, ela também fica mais feliz. Ela também fica mais... Diretamente. Exatamente. Ela começa a ficar... Ela sente que ela começa a ficar mais honesta com ela. Aí ela começa a vestir a roupa que realmente faz sentido para ela. Mas quando ela começa a vestir uma roupa que talvez ela goste, pode ser que o mundo não goste. E ela começa a usar o cabelo dela do jeito que ela gosta, pra cima, pintado, colorido, cortado, raspado. Aí ela começa a dizer assim, cara, na verdade, sexualmente, eu sinto prazer sim. Só que aí ela pode dizer que ela tem uma preferência sexual que socialmente não agrade. Entendeu? Então, a influência sobre o jovem que eu procuro provocar eu quero te ajudar a ser pleno no que é verdadeiro para você, e não para mim. Entendi. Entendeu? Só que isso exige que eu abdique do meu querer. O meu querer é ver você pleno. Só que esse viver em verdade também tem consequências. Porque todo mundo fala assim, é tão bom ver o filme da pessoa que lutou pelo que ela queria. Que lindo livro, conto de fadas, que o príncipe lutou até o final e ficou com a princesa. Mas se o seu filho, o seu pai, o seu marido, sua esposa foi essa pessoa, a gente tende a ter dificuldade para lidar com isso. Entendeu? Por quê? Porque ela está saindo demais da forma, do molde. Né? São problemas enfrentados em muita gente, cara. Exatamente. A maioria dos gênios, socialmente, foram tratados como retardados, malucos, peidados, porque estavam muito fora da forma. O próprio Albert Einstein repetindo na terceira série. Sim, Einstein tinha dislexia, um monte de problema, diziam que ele não vai ler e escrever, achavam que ele não ia falar. O cara que achavam que não ia se desenvolver virou um dos maiores gênios da humanidade. A maioria deles, Michael Jordan, né? Também. E, cara, são gênios dentro daquilo que amam, né? Que fazem. Cara, isso é muito impressionante. Eu vejo muito aqui, né? Outro dia eu passei por uma situação que eu tava na casa de uns conhecidos e, literalmente, um garoto de 13 anos, o garoto tava fazendo quase R$1.000 por mês em casa, trabalhando de casa pelo computador. E também tinha a situação em que a mãe dele queria que ele fizesse um concurso público. A mãe do garoto tirou o computador dele, cara. Sim. Cara, já vi muito isso. Eu fiquei tão revoltado que eu falei assim, meu Deus, gente, você tá acabando com as raízes que o cara tá criando. Sim. Eu pensei assim, e foi uma coisa até que eu falei com ela na hora, que eu falei assim, cara, eu tô começando... E na época, tem mais de 2 anos isso, eu tava começando. Eu faço esse dinheiro hoje, eu tenho
20 anos. Ele tem 13. Se ele crescer e for evoluindo até os 20, são 7 anos de evolução. Esse moleque vai estar fazendo uns 30 mil reais por mês de casa pelo computador. Você tá sendo muito pessimista, na minha opinião. Assim, não, sim, pensando por baixo. Pensando por baixo. De uma forma pessimista. Pensando que ele não vai descobrir como escalar a empresa dele. Digamos que ele não descubra como escalar o business dele. Cara, só 7 anos de experiência para um cara de 20 anos é 1/3 da vida dele. É 1/3 da vida dele. E você fala, pô, e você vê hoje pessoas com 60 anos, com 20 anos de experiência em um negócio que não fazem o que o garoto de 20 anos estaria fazendo nessas condições. E em tantas outras coisas, né? Só que às vezes é muito difícil a gente aceitar que esse alguém... É que ele desbloqueou a mente dele, cara. Sim. E aí é difícil pensar assim, cara... E eu também entendo a preocupação de muitos pais, porque assim, eles não fazem nem por mal, é por amor. Por amor. É por amor. Tipo assim, cara, eu não quero ver meu filho sofrer, eu não quero meu filho passar risco, necessidade e tal. Então eu quero gerar segurança pro meu filho. E aí na cabeça da pessoa, segurança é concurso. Emprego certo. É o que ele conhece de segurança. Né? Talvez se esse pai ou essa mãe ou esse responsável tivesse tido vivências dentro do empreendedorismo e percebesse que, embora uma renda variável, ela possa também gerar uma entre aspas, ganhos maiores, talvez ele conseguisse dizer assim, tô sacando. Então, mesmo que tenha dia que a água pingue, outro dia a torneira abra mais e menos e tal, no fim do mês a caixa d'água tá cheia. Só que está muito mais cheia do que quem ganha salário. Entendeu? Sim. Talvez ela conseguiria entender, né? Muito. Mas como não entende, ela fala assim, não, cara, por amor... Não, e é realmente, você vê que realmente a pessoa tá convicta. Sim. De que ela tá certa. Sim. Entendeu? Só que eu falo assim, pô, nada impede que ele faça aquilo. Entendeu? Não vai impedir. Eu acho que a restrição, cortar e bloquear as atitudes do jovem são as piores coisas que eu acho que acontecem com o jovem. Que aí eu vejo 2 problemas acontecerem. O cara ultrapassar os limites e ir embora. Tipo assim, cagar para as opiniões alheias. E vejo situação que o cara se restringe e vira um frustrado. Sim. E vira um frustrado. Isso é muito triste, cara. E assim, o número de jovens hoje deprimidos, com altas crises de ansiedade, desacreditados, eu tenho me surpreendido ultimamente muito. A quantidade de jovens com ansiedade. Sim. Gente que vem falar comigo assim, desmaiei. Eu falei assim, como assim? Na minha cabeça, assim, eu nunca tive uma crise dessa. Tem hora que eu fico assim, calma aí, como assim você desmaiou? Qual o nível de ansiedade que você tem que ter pra desmaiar? Entendeu? Tem que ser uma coisa muito grande na minha visão. A situação tem que estar descontrolada. Né? Eu falo, gente, procura ajuda. Porque não tem como você lidar com isso pra sua vida inteira. Você tem que ver aonde que estão os gatilhos e virar essa chave. Sim. Né? E, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, o teatro e a cultura, né, me permitiu ter um entendimento pessoal, né, que eu me sinto muito mais emocionalmente saudável do que o comparativo que eu vejo com outros jovens, outros amigos meus, que eu vejo jovens que eu falo assim, caraca, irmão, você não tá bem. Tipo assim, você fala assim, cara, você não tá bem. O que você tá, as suas atitudes, os seus parâmetros de vida não estão na tua idade. Entende? Eu acho que eu sou muito fã disso, de tipo, as coisas têm tempo pra acontecer, as coisas acontecem numa linha de tempo. Assim, relacionamentos, eles são criados com faixas de tempo, assim, você vai ver que vai evoluindo com uma certa região de tempo, é meio que um padrãozinho, né? Mas é porque eu sou muito ligado a essas coisas. Eu falo assim, cara, estatística, gente. vai na estatística que vai dar certo. Vai dar certo. Se der certo pra 70%, vai dar certo pra você. É muito provável, muito provável. Entendeu? Então, assim, eu sou assim, cara. Sim. E continuando nessa pergunta sua de jovem, cara, uma coisa também que eu acho muito importante, que a Cachoeira tem uma população jovem muito grande. Muito grande. Há uns anos atrás, tinha dado uma estatística do IBGE
que tinha apontado que a população jovem de Cachoeira já estava chegando, tipo assim, já era praticamente metade da população, ou mais da metade da população. Caramba. Era uma coisa assim, né? De adolescentes, jovens adultos e tal. Então a gente tem muita coisa. Só que o que eu observo, eu tenho muito cuidado com essa coisa de potencial, né? Porque a gente fala assim, o jovem é cheio de potencial, porque chega de falar de merda, potencial, e fala assim, então deixa esse potencial virar potência. Só que, e eu vejo assim, Cachoeiras tem muitos jovens com potencial, que precisa de espaço para virar potência. Sim. Né? Alguns já desenvolvem, manifestam e tal. Uma coisa peraí, tô pensando mil coisas aqui, vai embolando minha cabeça, não quero falar de 3 ao mesmo tempo. Mas que cada vez mais a gente, com política pública, com atitude nossa no dia a dia, no convívio com os jovens, assim, no a um, no individual, a gente consiga cada vez mais olhar e falar assim, cara, para de cobrar que essa pessoa seja alguma coisa. Porque uma coisa que é muito chata, que a gente fala pra gente, você tem que saber o que você quer da vida. Você tem que saber qual é a sua profissão. Eu falo assim, caralho, deixa eu me descobrir, bicho. O que eu preciso é de possibilidade para me experienciar, por consequência, daqui a pouco eu vou descobrir. Mas agora, se eu tenho a cobrança de você tem que saber o que você quer fazer da vida, você tem que saber qual é a faculdade, você tem que saber qual é o emprego, você tem que ter experiência para conseguir um emprego. Isso é outra parada que vai tocando nisso rapidamente. Outro dia eu vi um estágio, me mandaram print, assim, meu amigo me mandou um print. Estágio, 2 anos de experiência. Precisa pra você pegar o estágio. 2 anos de experiência. Eu falei assim, irmão. Quando é que essa pessoa vai conseguir trabalho? Como assim, irmão? Você já entra na faculdade já pegando estágio pra no meio da faculdade você conseguir outro estágio melhor? Tá ligado? Então tem muita coisa assim que não tem o menor cabimento, cara. Não faz o menor sentido, né? E acaba que os jovens vão ficando cada vez mais cobrados, pressionados. E com cada vez mais, tipo, beleza, mas quem me oferta o que eu preciso pra eu transformar o potencial em potência? Uma coisa que a gente está fazendo lá no Conselho de Cultura, eu hoje atualmente estou presidente, né? É uma coisa que eu procurava motivar e tal. E aí eu estou tentando cativar mais pessoas mais novas ou que vão dar um frescor no conselho. Então, entendi. Então, por exemplo, mas só que aí você tem que ficar acompanhando essas pessoas, né? Por quê? Porque se você só joga ela para dentro do conselho e ela vê aquele mundo desconhecido, o pessoal falando um monte de legislações e não sei o que, e medição de não sei o que, cara, chega uma hora que eu falo assim, cara, eu não sou desse mundo, que doideira é essa, não entendo. Tô vendo pessoas mais velhas do que eu aqui dentro, pessoas que já estão mais vividas. Você se sente deslocado, né? Me sinto deslocado, isso pro jovem é péssimo, se sentir deslocado. Ele ainda não sabe muito lidar com essa coisa de, pô, tô aqui, mas tô deslocado, tô aqui, mas não domino isso, tô aqui, mas, cara, me sinto frustrado. É difícil, né? Mas aí, tipo assim, cara, vamos acompanhar, vamos propor, vamos falar assim, pô, vamos fazer um mandato coletivo. Em vez de, tipo, eu ganhei a eleição e o que perdeu sai, fala assim, não, junta com essa outra pessoa, né? Ou então, pô, vamos conversando com a galera que tá entrando agora, vamos trocando ideia. E aí, eu tenho uma coisa que eu acredito muito, e eu não quero falar isso como... eu acredito muito no amor, né? Aí tem um amor que a maioria das vezes a gente fala o amor-sentimento. Eu acredito no amor-força. Força física, sabe? E eu acredito que quando você usa isso, e eu já testei isso, eu estou há 20 anos testando isso. 20 anos. Se você usa amor na sua interação com pessoas, é só uma questão de tempo. O amor é como se fosse um solo fértil, sabe? Você cria um ambiente de solo fértil, porque ele mexe com você, mexe com o outro, né? E ele gera um nível de conexão muito forte. Então, mesmo que a pessoa não te conheça, por alguma razão ela sente assim, é possível confiar nessa pessoa, é possível confiar nesse professor. Por alguma razão, talvez eu possa falar algumas coisas com esse professor, mesmo não sabe exatamente por quê. Por alguma razão, parece que eu posso abrir alguns pedaços de mim aqui para esse professor. Ou para essa pessoa que está conversando comigo, trocando uma ideia comigo. E o que também me faz ter certeza disso, não só as minhas vivências, esses 20 anos, esses testes e tal, que eu falo que o meu maior segredo não são as estratégias pedagógicas, não são os jogos da Viola Spolin, Augusto Boal e tal, é o amor, a coisa maior é o amor. Quando eu li um estudo, né, tem uma carta de Albert Einstein,
Carta Liesel, que é a filha dele, ele pedindo a filha dele para que continuasse um estudo que ele começou, que é um estudo sobre o amor. Ele descobriu que o amor não era um sentimento somente, o amor era uma força física. Mas que no tempo dele ele não dispunha nem de equipamentos que pudessem demonstrar aquilo, nem de teorias ou bases científicas suficientes. Assim como ele também desenhou o buraco negro e fez ali a representação, como ele também compreendia que seria um buraco negro, e recentemente descobriu que, cara, quem estava mais perto do que era o buraco negro era Einstein, que tinha feito o estudo dele apontava que era da forma como foi capturado recentemente, há poucos anos atrás. Acho que tem 3 anos, mais ou menos 4 anos que isso foi capturado. Então, assim, eu percebo isso como uma força física, uma força que distorce tempo, distorce espaço, que gera uma força meio gravitacional, sabe? Por exemplo, eu vou contar um outro episódio que ajuda a entender essa questão do jovem. Celeida. Perfeito. Celeida. Conte primeiro quem é Celeida. Primeiro, quem é Celeida? Celeida Rocha é responsável pelo GRUCOM, uma pessoa do movimento negro de Cachoeira de Macacu, e que está aí há 35 anos, são 36 agora, fazendo as festas de reflexões e movimento de resistência negra numa cidade que, sim, tem também um índice de discriminação racial alto, só que como em boa cidade no Brasil e no Rio de Janeiro, é um racismo velado, mas ele é estrutural, né? Então, Celeida Rocha é uma pessoa muito afetuosa, muito agregadora, e ela fala uma coisa linda, a gente conversou várias vezes, eu adoro conversar com Celeida, e sou grato a ela por várias coisas. E ela falou assim, cara, era impressionante. Quando eles vieram morar ali no morro, a casa deles era cavada no barranco, o pai dela cavou o barranco. Colocou umas estruturas lá, acho que era lata, madeira, uma coisa assim, improvisou. Colocou um telhado que era apoiado lá no barranco, e ali era a casa deles. Só que o que acontecia? A casa vivia cheia. E vinham pessoas, amigos de vários lugares da cidade, de outros municípios, e quando vinham, as pessoas queriam dormir naquela casa. Aí tipo assim, porra, mas você quer dormir num barraco? Cavado no barranco? Pois é, mas ali existia um efeito gravitacional do afeto, cara. E a gente subestima o valor do afeto. Recentemente também foi provado, a neurociência provou que quando você tem afeto associado ao processo de aprendizado, o aluno aprende muito melhor. Então é muito normal o aluno começar a gostar da matéria quando ele gosta do professor. E ele talvez começar a ter dificuldade na matéria quando ele começa a não gostar do professor. Ele começa, mesmo que ele tenha facilidade com aquilo, ele começa a se afastar, enfim. Então, naquele lugar ali as pessoas dormiam um em cima da outra, tinha nem espaço na casa. Ela fala, Bruno, era gente aqui, não tinha casa nem pra gente direito. Mas as pessoas queriam estar ali. Porque eu acho que o avô dela era muito afetuoso, né? O Zequinha, que tem o livro dele e tal. E a Celeida também sempre foi uma pessoa que... Então, os pacientes cresceram naquilo ali, um lugar cheio de gente. E a casa da Celeida até hoje é assim. É uma casa pequenininha, cara. Tem 2 quartos ali, uma cozinha pequenininha, uma salinha e tal. Mas uma varanda, é no morro, é uma casa pobre. E em cima tem, Eu falo uma coisa sobre lá, que assim, eu vou com uma frequência legal pra lá. E, cara, você vê que eles são... A casa é feita para receber pessoas. Sim. Que a varanda é maior que os 2 quartos. O mesão. O mesão que cabe 15 pessoas, tranquilo. Quando aperta 20, 10 de cada lado do mesão. Sim. E assim, cara, aquela sala recepção incrível. Quando tem jogo do Flamengo, parece que cabe o Maracanã ali. O pessoal se estranha, senta no sofá, você vê da janela, vê da porta, encosta do muro. E eles estão ali amarradões, entendeu? E Marcos travando o pessoal fala, vai embora. Eu vou lá direto assistir o jogo do Flamengo, que eu não assisto, eu vou lá pra resenha. Só pra outra. E Marcos fala, não, fica mais uma. Não, fica aí, pô. Não, toma mais uma aí. E aí você vai ficando. Não, a gente fez um torresmo aqui rapidinho. E aí vai comendo, vai conversando e vai no seco. Então, assim, eu tô trazendo trazer exemplos concretos pra gente poder... Por exemplo, o Ardente, que é um lugar muito afetuoso. Sim. Né? Pra gente poder entender assim, cara, eu não quero falar de... Eu não tô querendo dizer de abstração ou de suposição, não. Eu tô falando de coisa que é real. Então, eu percebo que os jovens, os seres humanos de maneira geral, mas principalmente os jovens, as crianças,
a linguagem mais forte que eles falam e que toca muito, até para a manifestação dessas potências, é o amor, bicho. É o amor. Mas pensa assim, o amor é a coisinha que eu deixo arder aqui dentro, mas eu preciso viver ela em mim primeiro. E se eu deixar essa verdade arder em mim, aí vem o significado autêntico, né? A arte autêntica. E isso arde aqui em mim, isso vai começar a chamar alguma coisa dentro de você. Você vai começar a sentir que tem um negócio aqui que me chama. Não sei o que é, mas tem um negócio que me chama pra ali. E daqui a pouco você vai também permitindo aos poucos abrir isso dentro de você, sabe? Eu falo que a alma reconhece cantar de outra alma. Se você faz uma coisa que é vazia, a minha alma não canta. Mas se você começar a fazer uma coisa, não importa que você seja, mesmo que seja coisa que não me interessa, mas você está fazendo e a tua alma está cantando, alguma coisa que dentro de mim fala assim, nossa, tem um negócio quando o Igor fala de tal coisa, eu falo assim, nossa, parece que tem um negócio, bora. A paixão do outro é contagiante, né? Sim. Paixão. Porque a alma fala com a alma, cara. Fala. Com a alma. Eu acredito nisso, assim, com todas as fibras do meu corpo, assim. E você pode, cara, eu já presenciei várias vezes uma pessoa cantando, você falando de marketing digital, você falando, não é nem só de marketing digital, empreender e tal. Por exemplo, teu olho abre, tua expressão abre, você levanta a sua coluna, você começa a falar mais alto, você gesticula mais, entendeu? Você me interrompe várias vezes. Isso é muito bom, porque na maioria das vezes você não interrompe, você escuta, você fica mais passivo e tal. Falou de empreendedorismo, meu irmão, você já abriu outro parênteses, não sei o que, você já tá, aí vai e falou isso é muito louco, quer dizer que assim, isso vibra, transborda dentro de você, vibra dentro de você, né? Então isso, mesmo que a pessoa não se interesse, ela vai falar assim, nossa, mas do jeito que eu falar é interessante. É legal, né? Fala com negócio, né? E tal, é uma alma cantando, cara. E é isso que eu busco, assim, que o jovem esteja em contato, que ele consiga cada vez mais acessar as verdades dele, que faz sentido pra ele, que faz a alma dele cantar. A minha canta quando vê ela cantar. O meu trabalho é esse. Ver almas cantarem. Cantou? Porra, a minha fica... meu Deus do céu. Não, mas que faça sentido pra ele, que seja real pra ele, que seja verdadeiro pra ele. Mesmo que o mundo à volta dele diga, tá errado, você deve ser heterossexual. Tá errado, você é preto, mas deve tentar se moldar branco. Tá errado, você ama a arte, mas você deve viver como, sei lá, auxiliar administrativo na prefeitura. Tá errado, você gosta de cabelo verde, mas você vai ter que usar ele esticado, preto, convencional. O mundo vai dizer, não, tá errado você gostar de roupa, sei lá, você usar bata. Na nossa família todo mundo não usa, ninguém usa isso, cara. Então, mesmo que incomode o mundo, sabe? Tô seguindo um caminho profissional diferente, tô seguindo um estilo de vida diferente. Eu amo ficar dentro do mato. Porra, você é maluco? Você virou Tarzan? Isso não faz sentido pra mim. Então você quer ficar dentro do mato, ouvindo grilo, quer virar bicho grilo. Sou eu moro em Boca do Mato. Que é um lugar maravilhoso. Faz sentido pra mim, cara, é verdade pra mim. Eu não quero que seja pra verdade pra ninguém. Entendeu? Eu não tenho essa coisa de, foi bom pra mim, vai ser bom pra todo mundo, né? Tipo, a minha religião fez sentido pra mim, então é o que todo mundo deve seguir. Não, bicho. A natureza dá exemplo aí, né, cara? Tem muitas formas, muitas raízes, muitos frutos, todos interagindo, tudo diferente. Tudo diferente. Por que eu vou achar que vai ser igual pra todo mundo só porque pra mim funcionou, sabe? Então é isso, eu quero que almas cantem. E que eu use a estratégia do amor e essa influência que eu quero causar, sabe, nos jovens, nos adultos, nos idosos, nas crianças. Mas isso não é no meu trabalho, não. Isso é enquanto eu viver, enquanto eu estiver vivo. Gostei. E assim, qual que é a tua luta? Pelo que você fala assim, cara, eu tô lutando por isso aqui? Qual que é o teu objetivo de vida? Onde você quer chegar como Bruno? Nossa, tô com um ponto... O que eu tava falando já tá ligado a isso. Sim. Você me fez essa pergunta ainda há pouco no bate-bola, brincando, né? O que eu vim fazer? Eu vim despertar pessoas. Despertar pessoas. Show. E
quando pessoas despertam, elas começam a se curar. Quando as pessoas despertam, elas começam a ficar mais felizes. Quando as pessoas despertam, elas viram seres no mundo que estão vivendo com mais inteireza, e isso afeta o ecossistema que ela está. Porque quando algo começa a dar fruto, isso beneficia a própria árvore ou a própria pessoa e também alimenta as outras formas de vida que estão naquele ambiente. Né? Então, tudo que eu faço está ligado a isso, a despertar pessoas. Então, por exemplo, eu dirijo uma casa espiritual chamada Casa de Luz Fraternidade Universalista, onde ali, dentro de uma pegada mais espiritual, a gente está trabalhando a favor do despertar dos outros. Dentro do teatro, a favor do despertar dos outros. Dentro do desenvolvimento pessoal, a favor do despertar dos outros. Só que, assim, é o despertar que eu posso fazer. Eu não sei fazer todos os despertares. Eu sei fazer alguns despertares, né? E eu sei que quando eu me permito me expressar em plenitude, viver tudo que faz sentido para mim, isso ajuda a despertar mais pessoas. E quando mais pessoas despertam, o despertar delas alimenta a mim, também alimenta o outro, que alimenta e tal. É isso que eu vim fazer, cara. Então, em essência, eu sou um professor. Né? E tudo que eu sou bom tem a ver com ensinar, tem a ver com treinar, tem a ver com educar. Capoeira, sou capoeirista, né? As pessoas falam, nossa, você ensina muito bem. Né? Mentoria, nossa, caramba, você orienta muito bem, explica muito bem e tal. Mas eu não vejo apenas como uma habilidade, uma capacidade, eu vejo como uma potência, eu vejo como essência, e eu digo que a pessoa fala assim, então o artístico, essa atividade de teatro é o seu trabalho? Eu falo assim, não é meu trabalho, é uma expressão do que eu sou, é diferente. E essa expressão do que eu sou, eu também utilizo ela também no trabalho. Perfeito. E aí faz com que tudo seja diferente, né? Então, quanto mais eu faço, mais isso me alimenta, mais isso me faz brilhar, mais isso me deixa feliz, mais me faz ficar com o sentimento de realização. Quanto mais eu vejo no final de um curso, por exemplo, um aluno vem e agradece e fala assim, cara, como já aconteceu, uma aluna fala assim, a minha casa estava um inferno, você conhece esse aluno, não posso falar aqui, mas tal. E por anos, meus pais estavam se separando, tal, e por anos, aqui foi o meu refúgio. Aqui, as minhas forças voltavam. E ela falou assim, eu fico até emocionado, ela falou assim, não para isso não, Bruno, por favor. Mesmo talvez ela já não estando mais ali, mas assim, ela percebeu o quanto aquilo foi importante para ela e o quanto também ia ser importante para muitas outras pessoas. Então não se trata somente de um trabalho, se trata de eu estou a serviço de uma coisa maior do que o trabalho, uma coisa maior do que o artístico. E antes que, para que fique claro, eu sou só um mensageiro. Na verdade, todo mundo é um mensageiro. A gente só tem que ter a coragem de viver em verdade com essa mensagem que vai passar por nós. E deixar claro, nós somos mensageiros, não a mensagem. Eu não sou a mensagem, eu sou mensageiro. Estou a serviço de uma coisa maior, que todos nós estamos. Aí alguns podem dizer religião, falar nome de Deus, sabe? Hoje a gente pode falar assim, na natureza, quando você expressa em plenitude o que você é enquanto espécie, enquanto ser, você presta um serviço ecológico para toda a cadeia. Então, esteja a serviço dessa coisa maior, que naturalmente você vai receber sua parte no ecossistema. Entendeu? Enfim, a gente pode falar do jeito que faz sentido para qualquer pessoa. Mas é isso que eu vim fazer. Se você fosse deixar uma mensagem para todo mundo de Cachoeiras, que todo mundo pudesse ler, qual que seria essa mensagem? Eita, todo mundo de Cachoeiras. Sim. Que todo mundo pudesse ler. Que todo mundo fosse ler. Assim, garantido que todo mundo vai ler essa mensagem. Qual seria a mensagem que você passaria? Tô roubando isso de outro podcast, né? Acho que eu conheço esse podcast. Tô roubando essa ideia de outro podcast. Cara, vem várias coisas na minha cabeça, mas acho que pra Cachoeiras, específico pra Cachoeiras, eu diria assim. Antes de dizer que Cachoeiras não tem nada, seja primeiro um grande entendedor do que é Cachoeiras. Se você conhecer a história de Cachoeiras, se você conhecer os espaços físicos, o espaço geográfico, as questões, os espaços ambientais,
a cultura de Cachoeiras e você conhecer boa parte dos grandes ícones, das grandes pessoas do município, e aí você disser, realmente Cachoeiras não tem nada, eu vou concordar com você. Mas agora eu acho muito pouco provável que depois de você conhecer isso tudo, você vai ter a audácia de dizer, Cachoeiras não tem nada. E eu acho que isso vai afetar a autoestima do cachoeirense. Isso vai afetar o quanto a gente de fato dá atenção para tornar a nossa cidade uma potência. Porque chega de Cachoeiras tem muito potencial. Cachoeiras tem muito potencial. Vamos usar a potência, só que essa potência tem que ser a gente. Sim. Né? Só que para ser a gente vai ter que começar a parar com essa parada de ter fala leviana. Cachoeiras não tem atividade cultural. Meu Deus do céu, você não tem ideia do quanto de atividade cultural que tem aqui, dos grupos, da potência, da qualidade dos projetos e tudo mais. Mas são falas levianas, tipo assim, se eu não vejo, não existe. Aí sim eu concordo que existem problemas com divulgação e eu concordo que existe um problema no nosso comportamento de eu não tenho o hábito de buscar, eu não tenho o hábito de me envolver, eu não tenho o hábito de participar. E aí, levianamente, eu posso falar qualquer coisa que passa na minha telha, sabe? Eu acho que se a gente começar a dar essa virada de chave, eu acho que os jovens vão se beneficiar disso, como eu estava falando. Eu acho que mais gente vai se apropriar de muita coisa. Tem muita gente aí fazendo nível superior agora na cidade, né? Nesses últimos anos. Cara, pega essa potência, converte isso para o seu município. Converte isso para sua terra. Qualquer terra que você estiver, você só vai poder fazer o que você pode fazer no lugar que você está. Então, se você está aqui, o que você pode fazer de diferente aqui? Que seja bom para você, que seja bom para o seu entorno. Entendeu? Faz, mas a gente tem que começar a acabar com essa síndrome de cachorro vira-lata, que é do brasileiro. E em Cachoeiras é mais, parece que foi elevado ao quadrado aqui. Então, tipo assim, cara, o que vem ali do município vizinho é melhor do que o que tá aqui. Não precisa nem ser de outro estado, é só ser do município vizinho é melhor, né? Mas se for de outro estado, nossa, se for de outro país, nossa, né? A gente fala, nossa, fulano foi lá pra nos Europa. Estados Unidos e trabalhou lá. Nossa, nem pergunta o que ele trabalhou. Nem pergunta como é que foi o tipo de experiência. Nem pergunta o que você aprendeu com essa experiência. Porque o que importa não é a experiência, é o que você aprendeu com ela. Sim. Entendeu? Porque você pode ficar 20 anos tendo uma experiência e você lidar com ela do mesmo jeito por 20 anos. Ou você pode ter um ano de mente muito aberta e aprender muito mais do que 20 anos de experiência. Perfeito. Entendeu? Porque maturidade não tem a ver com tempo, tem a ver com quanto você está disposto a aprender com as coisas que você viveu, né? Então essa é a mensagem, assim, cara, para com a síndrome de cachorro vira-lata e vai descobrir Cachoeiras. Depois que você descobrir, aí você vai ter autoridade para dizer, a cidade não tem nada, mas eu acho muito provável que você diga isso. Sim. Cara, perfeito. Então é nóis. Muito obrigado. Valeu, Igor. Aproveita, vamos fechar aqui, chama o pessoal para suas redes sociais, conta aí qual é as suas redes sociais. Instagram, Facebook, onde você está mais ativo? Tá. Primeiro agradecer o convite pro podcast, gratidão Prazer por enorme. poder estar aqui falando para Cachoeiras, que é um lugar que eu amo muito. Os espaços do Artêntico, né, na internet, né? Você vai botar Artêntico com acento, né? Você vai achar fácil. Facebook, bota Artêntico, tem a página. A gente está no Twitter, embora a gente não esteja movimentando. Instagram, YouTube. A gente vai, inclusive, voltar a movimentar. A gente está procurando um novo espaço, né? A gente está mudando de espaço e tal. Bacana. A gente vai voltar já com as atividades presenciais. Mas tudo que você botar Artêntico, você acha a gente também. A gente tem também o WhatsApp, né? Do Artêntico, para fazer comunicação. Então, e-mail e tudo mais. Então é bem fácil de achar, porque Artêntico é difícil ter. Não tem concorrência nesse nome. Grupo, uma coisa só que tem Artêntico. Se você botar lá no Google, aparece várias coisas do Artêntico. Show, então é bem fácil de achar. Perfeito. Então, muito obrigado, cara. Muito de nada. Valeu. E é isso. Terminamos mais um podcast com o Bruno e Leandro. E até o próximo. Um abração, valeu, gente. Cachoeiras pro mundo, pode Cachu. Claro que pode. Pode, Cachu. Você pode. Eu tava sentindo aqui. Eu tô percebendo que ela tava ficando nervosa e falando assim, caraca, bateria. Imaginei, tá acabando. Dá pausa aí.